Conversa Servidora, um bate-papo sobre os desafios do serviço público na voz do funcionalismo público. Olá pessoal, aqui é Walter Rezende, Conversa Servidora, episódio número 4. Conversa Servidora, hoje entrevista Rose Ronde, enfermeira pela USP, há 20 anos na Prefeitura Municipal de Sorocaba, pós-graduada em enfermagem psiquiátrica e saúde mental pela FHO Uniararas e licenciatura plena pela Unimep. Mova-se, Movimento de Valorização dos Servidores. Oi, Rose, tudo bom? Bom dia, Walter. Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia também para os internautas e todos os que nos ouvem nesse momento, da parte deste falante e da parte da Rose também, né, Rose? Com certeza. Um bom dia iluminado, graciado por Deus, por todos nós, para todos nós, né? Amém. Amiga, sabe, a primeira vez que eu ouvi o seu nome, Rose Ronde, né? Eu logo associei com Ronda Rousey, que é uma lutadora de MMA. Você tem alguma coisa assim, uma visão dentro da sua área de atuação profissional, que aquele momento é um momento de intensidade de MMA, uma intensidade guerreira mesmo? Walter, com certeza. Tenho certeza, né? Que nos momentos, né, do dia a dia, profissionalmente, a gente vence, né, vários rounds, né? Sempre busco lutar, né, pela minha classe, pela enfermagem, onde eu conheço melhor, eu entendo melhor, eu consigo defender, né? Mas isso não impede que a gente defenda todos e qualquer pessoa que precise de ajuda, né? Tanto é que a enfermeira cuida das pessoas, né? Então, acho que não se estende somente à profissão, mas a todos os seres humanos que precisam, seres vivos, inclusive, que precisam de ajuda. Então, quando você diz isso, eu sou meio que obrigado a perguntar algo que eu perguntei e vou perguntar oportunamente para outras pessoas que participarem aqui da sessão de conversa desse Conversa Servidora, desse podcast nosso. Você é aquele tipo de pessoa que criancinha já pensava, olha, quando eu crescer eu vou ser enfermeira, você é assim, vocacionada desse tipo? Como foi a sua entrada na enfermagem? Olha, Walter, eu sempre soube que eu gostaria de cuidar de pessoas, de cuidar, de dar atenção, de ouvir, de lutar pelas pessoas. Não tinha bem claro que seria enfermagem, não, né? A enfermagem foi uma das opções, né? Teve psicologia também envolvida aí, na época do vestibular, mas hoje eu tenho certeza de que a escolha foi certa, né? Eu não poderia fazer melhor, por vocação, não que as outras profissões também não ajudam, obviamente, todas têm uma parcela imensamente importante na vida das pessoas. Mas eu, né, como Rose, acredito que dou o melhor de mim como enfermeira e não sei se faria melhor de outra forma, né? Mas como enfermeira eu tenho certeza, né, que eu consigo abranger vários aspectos, né, da vida das pessoas. Então, pensando dessa forma, do cuidado com as pessoas, do cuidado com o paciente, pensando também naquela situação do paciente que ele vai ser atendido, mas ele tem boas condições e ele pode entrar e sair de uma OBS, fazer a sua consulta e ir embora. Me parece que o termo é
paciente com condições mínimas, não é isso? Tem o da condição intermediária, tem da condição... Você lembra da classificação dos pacientes? Eu estou falando assim meio por cima. Pois é, perdão. O paciente de cuidados mínimos, agora eu lembrei da expressão. O paciente de cuidados mínimos, né? Que é aquele que está estável do ponto de vista clínico e da enfermagem, mas que, mesmo sendo autossuficiente, ele procura alguns cuidados. Porém, quanto às necessidades humanas básicas, ele está ali estável, está bem, foi lá consultar por algum motivo mais leve, não é isso? Então, tá. Por que eu pergunto isso? Porque o Corém, ele tem aí uma determinação de que seja um enfermeiro para cada 6 pacientes nessa situação de cuidados mínimos. Você entende que hoje a gente tem um quadro, né, e aqui eu quero até dar um exemplo, vamos dizer que passe apenas, né, eu até digo apenas, que passe 120 pessoas, 120 pacientes pelo sistema de saúde sorocabano. É muito mais do que isso. Vou reduzir isso para uma UPH, por exemplo, então passe 120 pessoas lá. Porque se a gente tem um enfermeiro para cada 6 pacientes com cuidados mínimos, e se a gente tem 120 pessoas só com cuidados mínimos, quer dizer que deveríamos ter 20 enfermeiros para atender 120 pessoas, a média de um enfermeiro por 6 pessoas. Você entende que o quadro de enfermeiros é suficiente para atender essa determinação do Corém? A pergunta foi meio longa, se você quiser eu posso repetir. Não, não tem necessidade. Hoje, infelizmente, o quadro que existe, né, de enfermeiros, não só enfermeiros, como técnicos ou auxiliares, que ainda restam alguns, não é suficiente para atender a demanda, né, atender a procura da população pelos serviços de saúde da prefeitura, né, pelos postos de saúde, policlínica, não tem nem unidade pré-hospitalar, né, os PAs, essa quantidade de profissionais fica muito abaixo do que é preconizado, né, do que é estipulado pelo Corém através de estudos para que se possa prestar, né, uma assistência adequada, né, que evite erros, né, que induza a erros, né, sem necessidade, acidentais, né, que nenhum profissional, tenho certeza, trabalha para errar, e sim pensando no bem-estar daquela pessoa que está procurando ajuda, em qualquer um dos níveis, né, de menor complexidade, de maior complexidade, todos eles requerem um atendimento digno, humano, né, com respeito, com critério, né, com habilidade técnica, né, ser visto, porque às vezes, no momento que ele vai ali fazer um curativo, né, por mais que aparentemente ele esteja bem, né, como você disse, né, baixa complexidade, ele tem condições de se cuidar, mas necessita de uma atenção para uma injeção, para um curativo, ou até aspectos preventivos mesmo, né? Uma vacina, uma realização do Papa Nicolau, né? A mãezinha que vai levar o seu filho para fazer a puericultura, quer dizer, o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento. Eles precisam de um espaço para, às vezes, falar coisas que em outro momento não tem, né, com quem falar, né? Então, e às vezes fica muito no automático, né? Muita correria e não dá para dar essa atenção. E isso acontece justamente porque o quadro, né, a quantidade de profissionais que atuam fica infinitamente menor do que é estipulado pelo Corém, que é o dimensionamento, né, de profissional, chama dimensionamento de profissionais. É um cálculo, né, que existe no Corém,
com acesso, né? Para quem quiser pelo Google, dá para ter uma noção. É complicado de fazer, mas é uma coisa que não é segredo. E é por esse cálculo que se faz de dimensionamento. E através disso a gente constata que realmente, né, não só a prática, o dia a dia, a vivência, né, nas idas às unidades de saúde, mas também em números a gente consegue constatar esse número de profissionais que está muito abaixo. Interessante, dentro da sua fala, não só a respeito de dimensionamento de profissionais, como na própria citação de um quadro deficitário de profissionais, você fala de erros e erros acidentais, e é interessante, não desculpando a gente, tá? A gente que eu digo é a sociedade brasileira, o brasileiro, a gente traz na nossa formação cultural uma tendência muito punitivista, sabe? Em parte, acho que já te falei isso em algum momento, por conta daquela cultura de escravização de pessoas de quase 400 anos, né? 335, me parece, citando de memória, e também pela escola da administração científica, que no seu início, né, lá com o taylorismo, o fayolismo, começo do século XX, começo do século passado, afirmavam muito e pontuavam muito que o erro era culpa de quem estava na linha de frente. Mais modernamente, e já há estudos sobre isso diversos, sabe-se que há fatores estruturais dentro de uma administração e dentro de uma administração pública que estão ali já estruturados, meio que, aspas, para fazer a coisa dar errado. Não que seja essa a finalidade, mas como estão estruturados daquela forma, causam isso. Causa a indução ao erro e até que o profissional seja responsabilizado. Quais, se você puder citar, além do quadro deficitário de pessoal, seriam esses fatores estruturais, né? Essa estrutura que pode induzir o profissional a erro, quando, no final das contas, só ele é responsabilizado. Além do quadro deficitário de pessoal, na Sorocaba, hoje. Hoje, na nossa rede, né, a rede sorocabana de assistência à saúde, nos postos de saúde, a gente consegue perceber que não houve um aumento, né, do ambiente, me falta a palavra agora, um aumento da estrutura mesmo, do prédio, que acompanhasse o aumento da população. E isso pensando numa situação natural, né? Nem fazendo menção à pandemia, que com a pandemia acho que nenhum país, nenhum lugar no mundo estava preparado para isso. Mas pensando em situações normais, a população cresceu e as unidades básicas de saúde não cresceram. Não crescer somente em quantidade, né? De 20 passa para 30, 30 passa para 40, mas a própria unidade, né? Em aumento do número de salas, né, de dispositivos, de equipamentos, não aumentou. Então, por exemplo, você ter uma sala de vacina hoje, né, com a demanda que existe, né, com a quantidade de pessoas que precisam da vacina, com a quantidade de vacinas que aumentaram, né? Quando eu entrei na prefeitura, eram 10 vacinas diferentes para criança, hoje são 15, né? Sem 15, 16, quer dizer, então a criança vai lá, ela tem que tomar muito mais vacinas, né? Geladeiras únicas, né? Onde se dispõe as vacinas, todos os que a gente chama de imunobiológicos, ficam numa mesma geladeira. Um aplicador só, ou às vezes 2 aplicadores, mas com a quantidade que tem de vacinas e com, né, o advento da pandemia, isso complica muito, e isso é uma das coisas que eu acho que induz ao erro, né? Pode induzir ao erro. E eu até acho que as pessoas, graças a Deus, erram muito pouco perto, né, com relação à vacina, perto dessa falta de estrutura.
a gente também tem a questão do déficit de RH, né? A quantidade de RH sendo pequena, apesar que nós já falamos isso. RH é o número de profissionais, você quer dizer? De uma forma geral, desde da recepção, do administrativo, que atende, essa quantidade baixa de recursos, né, humanos, que a gente chama de profissionais trabalhando, faz com que gere uma sobrecarga de trabalho. E aí as pessoas trabalham mais cansadas, né, que é outro motivo que pode induzir ao erro. A falta do conhecimento também da população do que procurar, aonde procurar, em que momento procurar, acaba sobrecarregando alguns serviços que não dão conta, né, do pedido, né, da necessidade daquela pessoa naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que quebrou o braço, né? Ela procura o posto de saúde. O posto de saúde não vai poder fazer nada, né? Não tem condições de fazer nada. Então, o ideal seria essa pessoa procurar uma unidade pré-hospitalar e uma unidade pré-hospitalar que tenha minimamente o serviço de raio-x, né? Ou que tenha atendimento de ortopedista, mas a gente não tem hoje, infelizmente, o esclarecimento para a população, para as pessoas, de como fazer, aonde ir, né? E até para ser melhor atendido. Uma pessoa que está com uma febre, simplesmente, sem nenhuma queixa mais grave, ela não tem necessidade de sair correndo e ir para o pronto atendimento, né? Ela pode, através do posto de saúde, de algumas orientações, até porque enquanto não aparecer algum sintoma, nenhum médico vai conseguir medicar com alguma coisa mais eficaz. Então, falta esse tipo de orientação também para as pessoas saberem aonde procurar, o que procurar, né? Às vezes fica um pouco confuso, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático agora, sobre a vacina está sendo intercalado os dias. Aí a população procura pela vacina da gripe no dia que é a vacina do Covid. Procura pela vacina do Covid no dia que é da vacina da gripe. E aí fica muito confuso, né? A demanda aumenta sem necessidade. Por quê? Porque faltou esse esclarecimento mais difundido. Houve em alguns lugares, por exemplo, eu vi na internet, porém faltou isso de uma forma mais intensa, né? mais clara, né? Até porque ainda existem pessoas que não têm acesso à internet e tem os mais velhos, que é uma população que necessita dessa vacina, que não tem habilidade, né, com a internet. E aí eu acho que eu passaria a manhã inteira falando de outros quesitos, né, que eu acho que são necessários para que as pessoas trabalhem, né, com calma, com habilidade, respeitando o paciente e com o menor risco de erro, né? Porque ninguém quer, como eu disse, errar, né? A gente quer sempre prestar um bom atendimento, um atendimento com eficácia, com destreza e isento de erros. Acho que eu fui clara. Sim, Rose, a gente está caminhando. Eu queria só retornar, assim, vou citar, na verdade, um dado que diz respeito à nossa primeira pergunta, se não me falha a memória, que nós temos 193 enfermeiros em Sorocaba e temos 510 técnicos de enfermagem, segundo o portal da transparência no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Rose, entre essas questões que a gente falou estruturais, que prejudicam a saúde da população, da comunidade, e dificultam o trabalho dos enfermeiros e, de um modo geral,
o RH, como você fala, ou seja, todo o pessoal que dá suporte à população na área da saúde. Pensando nisso, você colocaria também a questão salarial? Pois eu vejo um site aqui, vou até mencionar, que é o site www.salario.com.br, e ele diz que o piso do enfermeiro em Sorocaba, o piso salarial, não o piso salarial, digamos, nacional, né? Mas um piso que ele cita, põe o profissional de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, com R$ 3.717, ou seja, pouco mais que 2 salários mínimos. Na verdade, são 3 salários mínimos, né? Então, seria o piso, a média do piso salarial em 2022 em Sorocaba. E o teto, 5.700. Entre esses 3.000 e esses 5.700 de piso salarial, se você concorda com esses dados em parte, como uma média de piso salarial, quanto tempo para o enfermeiro sair dessa base aí de 3.700, em torno disso, para 5.700? Quanto tempo do piso até ele ganhar 2 salários a mais? Tem uma ideia? A pessoa começa na carreira... Oi. Olha, Walter, efetivamente, assim, com muita clareza e precisão, eu não tenho essa noção exata, mas eu acho que deve demorar em torno de uns 15 anos, se a pessoa tiver como acrescentar cursos, né? Com o plano de carreira que existe na saúde, que é bem limitado, ele não é progressivo, quer dizer, chega uma hora que a gente atinge um teto máximo de pontuação, o que até desestimula o profissional de enfermagem, de saúde, né? Que é um profissional que não tem como parar de estudar, porque, por exemplo, com a pandemia, quanto que a gente teve que estudar para poder atender a população, para poder se contaminar menos, né? Assim, é uma profissão, é uma área, não desmerecendo nenhuma outra, acho que todas as profissões têm, sim, que estar estudando, estar aprendendo, se atualizando, porém, na saúde, isso é imprescindível, não tem como a gente parar. Né? A vacina está sempre surgindo vacina nova, a conjugação, quer dizer, a união de vacinas para evitar mais picadas na hora de vacinar. Então, assim, a gente não tem como parar. Mas o plano de carreira, ele chega um momento que você pode continuar estudando. Você estuda porque você acha necessário, porque para seu crescimento, porque o plano que existe, que foi estabelecido, mas nunca foi revisto, reestudado, como existe, por exemplo, na educação, que é um plano contínuo, os professores vão sempre, né, subindo essa pontuação, na saúde não existe. Então, considerando aí os quinquênios, né, que a pontuação aumenta a cada 5 anos devido à assiduidade, né, não faltar, e mais esse plano de carreira, eu acredito que essa diferença demore em torno de 10 a 15 anos, eu acredito, né? Mas eu não sei dizer isso com exatidão. Até porque, assim, pela minha experiência, eu entrei na prefeitura, eu sou funcionária pública há 20 anos, eu entrei na prefeitura ganhando 10 salários mínimos. Hoje, eu ganho um pouco, ganho cerca da metade desse valor. 5 salários mínimos, né? Isso considerando que eu faço hora extra e trabalho além da minha jornada. Então, é meio complicado eu conseguir te responder essa pergunta com mais precisão. Meu Deus, desculpa o comentário, mas é um pouco tragicômico isso, né? Como se você regredisse no salário, né? Embora avançando na carreira. É uma medida ao contrário, né? Inversamente proporcional, como se diria na matemática. Quanto mais você avança, menos você ganha. É algo assim que eu entendi das suas palavras, eu estou correto? Sim, é isso mesmo.
Eu entrei, né? Eu sempre fui assídua, né? A gente não tem falta, a gente estuda, a gente a gente cumpre, né, o plano de carga e carreira. Tenho 3 pós-graduações, né? A gente é responsável técnico, né, como enfermeiro, a gente tem um cargo, uma responsabilidade junto com o Corém que faz uma ponte com o serviço, né? Em qualquer serviço particular, privado, que a gente chama, esse profissional ele é remunerado para tal função, né? Na prefeitura, além da gente acumular esse cargo, né, sem nenhum ganho extra, sem nenhuma remuneração, em muitas unidades, esse profissional ainda acumula na sua jornada de trabalho as funções assistenciais, que é ir lá, até entender o paciente, fazer a parte da assistência do pessoal com o paciente, com as funções administrativas que o responsável técnico tem. Quer dizer, então assim, a gente aumenta os anos de prefeitura, né, de funcionarismo, de trabalho, faz, né, estuda, está sempre estudando, acumula funções e financeiramente é o que você diz, há um retrocesso, né? A gente vai fazendo mais para ganhar menos. Só pensando na questão do responsável técnico, né? Uhum. Da responsabilidade técnica do RT, Sim. como se diz, e o Corém incumbe esse profissional de ser o responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem da instituição onde estes são executados, né? É a E aí você supervisão fala também. isso, então, e aí você dizendo isso, é muito interessante, porque tem aqui na tela do notebook, laptop, né? Tem aqui na tela do notebook, laptop, nós temos serviço de enfermagem na unidade de saúde Angélica, Rua Major Silva, Vilela, número 27. E é interessante, porque isso que você falou é exatamente até, eu me digo assim, o acúmulo de funções de uma pessoa que teria, segundo o Corém, outras atribuições, né? Mas vendo aqui que o responsável técnico também é supervisor, também faz acolhimento e também faz a consulta de enfermagem. Quer dizer, você está falando uma coisa do seu dia a dia, que é prático, mas a própria determinação existe na escala de serviço, conforme noticias.sorocaba.sp.gov.br. Parece uma contradição, né? Assim, entre aquilo que deveria ser e aquilo que oficialmente é. Sim, é uma contradição, né? E é humanamente impossível você fazer. Você tem que confiar muito numa equipe que também está reduzida, que trabalha com você, que está reduzida, que está sobrecarregada, enquanto você está fazendo um acolhimento, né, com portas fechadas para dar privacidade para o paciente, né? Ou uma consulta, colhendo um Papa Nicolau, você tem lá 7, 5, né? Porque não tem muito mais que isso, técnicos ou auxiliares de enfermagem atendendo toda uma demanda sem supervisão, né? Sem avaliação, sem opção, muitas vezes, da gente fazer uma reciclagem em loco mesmo, né? Que seria muito mais fácil esse enfermeiro RT ou em conjunto o enfermeiro assistencial, se houvessem, né? Mais de um, se houvesse um responsável técnico para a função de estar estudando e repassando informações no próprio local de saúde para que as pessoas, os outros profissionais, ficassem mais atualizados, tivessem acesso a atualizações, a reciclagens. Mas não, está todo mundo focado nas suas atividades específicas daquele momento
e todo o resto não acontece, né? E aí seria mais um fator aí que, né, que poderia induzir ao erro, né? Como eu disse anteriormente, assim, eu passaria o dia, acho que falando, né, de fatores que induzem ao erro, né? A falta de reciclagem é um deles. Pensando, Rose, no responsável técnico, pensando em outros temas que a gente está falando aqui, eu não agradeço a atenção e a paciência do nosso internauta, do nosso ouvinte, nossa pessoa que nos acompanha, agradecemos. Também a questão da própria estrutura, das coisas que funcionam de determinada maneira, e o responsável técnico, inclusive, é um exemplo de uma estrutura que contribui, nesse instante, da forma como está disposta, para ser um daqueles fatores estressantes, né, a qual a gente se referiu, que são fatores estruturais que podem induzir ao erro, já que estão colocados de uma determinada forma, e mesmo a estrutura física de prédios são, às vezes, pequenas. Em suma, a gente está pensando em bastante coisas aqui, mas em nível institucional da instituição da enfermagem, além do responsável técnico ou de alguma outra instituição que pontuamos, tem também a questão da comissão de ética, né? Veja, a gente está falando aqui de uma quantidade de pessoas que vai dar em torno, pelo menos, de 750 pessoas, já que eu falei 193 enfermeiros, falei 507 técnicos de enfermagem. Estou citando de memória, deixa eu ver na página da transparência, não vai levar só um segundo, tá? 510. 510 técnicos de enfermagem, 193 enfermeiros, e eu posso colocar 45 auxiliares de enfermagem. 748, vou arredondar para 750 essa conta, fica até melhor para a prefeitura dizer nesse sentido que ela tem. Mas, enfim, 748 pessoas, pensando dessa forma, que me parece justificariam a presença de uma comissão de ética na prefeitura, já que a comissão de ética é uma determinação do Corém também. O que lhe parece, Rose? Como você vê essa questão? Te dou toda a razão, Walter. É imprescindível uma comissão de ética, né? Pelo número de profissionais que existem, né, na rede, e também por conta, né, desses erros que eventualmente, né, acontecem. Isso me faz lembrar da geladeira que você falou, que as vacinas ficam acumuladas todas numa mesma geladeira, né? Sim, assim, toda a questão da técnica, né, dos procedimentos, de tudo que a enfermagem executa, como qualquer outra profissão, eu acho que a melhor pessoa para julgar, para avaliar, é quem conhece e quem, né, domina o mesmo conhecimento, né? Quem sou eu como enfermeira, por exemplo, para julgar um árbitro de jogo de futebol, por exemplo? Eu não entendo nada de futebol, né? Ou qualquer um técnico de informática. Eu fico louca né? A gente precisa da tecnologia, a gente precisa de tudo isso, mas assim é muito complexo, né? Eu tiro o chapéu para esses profissionais aí que são, de certa forma, mais modernos, né? Mais atuais, né? No contexto histórico, porque para mim é muito difícil. Então, quem sou eu como enfermeira para julgar qualquer outra profissão? Então, para isso se faz necessária a comissão de ética, né? No caso específico da enfermagem, porque qualquer situação, tanto para julgar, para julgar, tanto para o certo quanto para o errado, necessita desse conhecimento, né? E pela quantidade de funcionários que existe, né, na prefeitura, essa comissão deveria estar atuando. Essa comissão, ela foi extinta, se eu não me engano, em 2017,
se eu não me engano, ou 2018. Eu não tenho muita certeza. Ela existiu, né? É mais um dos retrocessos que nós temos na história da enfermagem, do sistema público, né? Da Prefeitura Municipal de Sorocaba. É um dos retrocessos, né? Retrocesso salarial, a falta de uma diretoria de enfermagem, a falta de uma comissão de ética, né? Porque são pessoas com um olhar específico e conhecimento específico dentro da profissão, né? E isso deixa a desejar, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto julgar o certo como julgar os erros, né? E de uma forma adequada e coerente com o conhecimento, né, necessário. Rose, pensando nessa questão da comissão de ética, pensando em outras pautas levantadas aqui, ou ainda suspenso para uma outra oportunidade que a gente vier a conversar, você entende que dentro dessas ações necessárias, a gente tem um sindicato dos servidores públicos municipais de Sorocaba atuante, participativo, ou você tem ainda expectativas não realizadas em relação ao SSPMS? Walter, a minha experiência, não é só uma opinião, não, né? A minha experiência com o sindicato não é muito feliz, né? O que eu vejo é a ausência deles, né? Nesses aspectos, não vejo uma luta, um empenho, né? Em fazer novas propostas ou resgatar essas questões que já vêm, né, de bastante tempo, e esse sindicato já está, se não me engano, para completar 8 anos, né, nessa gestão. Então, assim, a gente está perdendo coisas durante o tempo e eu não vejo o sindicato batalhar nem para recuperar o que já existia, muito menos para se implementar coisas novas. E, particularmente, tive uma experiência muito negativa com o sindicato no momento que a unidade de serviço que eu trabalho precisou estar chamando por eles, né, para que participassem, para que lutassem ao nosso lado por algumas reivindicações. A gente teve uma experiência muito negativa, né? Onde não houve esse apoio. Aliás, houve um falso apoio, estiveram lá presente, mas em momento algum lutaram junto com a gente em prol da gente, quer dizer, em prol do servidor público. Não era a minha pessoa especificamente, era um serviço e uma situação que levou a um prejuízo de uma população, né? Porque houve uma mudança de prédio, né? De estrutura física do nosso serviço que prejudicou muito o acesso da população. Então, o sindicato, além de não nos ajudar enquanto funcionários públicos, também não ajudou nós, funcionários públicos, a ajudar a população. Então, a minha visão com relação ao sindicato atual é muito ruim, né? É muito negativa. Eu não vejo essa proatividade deles e no momento que a gente precisou, repito, a gente não teve esse apoio. Obrigado, Rose. A gente vai concluindo a nossa primeira conversa aqui no Conversa Servidora e agradecer a você pela sua disposição em manter essa troca de ideias aqui, esse bate-papo. Muito gentil, eu agradeço. Obrigado e até a próxima vez. Se você quiser falar alguma coisa, por favor. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né, pela paciência, pelo interesse, né, em conhecer e saber o que acontece
Eu acho que a gente exerce aí o nosso direito de cidadão, de ter, né, o conhecimento para fazer uma avaliação, né, mais correta do que a gente às vezes julga. Obrigada, Walter, pelo convite, estou à disposição, até porque, assim, é uma profissão, né, que não dá para trabalhar em home office, não dá para você ligar o botão e desligar e amanhã continuar, né? O ser humano é uma vida, né? E com vida a gente não brinca. Então, muito obrigado pelo convite, sempre que precisar eu estou à disposição. Eu acho que tem vários assuntos para ser explorado, onde os servidores e a população, o ouvinte, né, os internautas, merecem saber, conhecer, né? E muito obrigada pela paciência. Imagina. Eu agradeço de novo você, Rose. Bye, bye, gente. Valeu. Tchau, tchau. Voz da abertura, Patrícia Pinheiro.